seu dispor. Hoje vamos continuar vendo a associação de resistores, porém agora em paralelo. Bom, a associação de resistores em paralelo ocorre quando dois ou mais resistores estão ligados através de dois pontos em comum no circuito, de forma a oferecer trajetos separados para a corrente elétrica. Aqui nós temos um exemplo. Aqui temos uma fonte de tensão, que pode ser uma bateria, um resistor R1, R2 e R3. Vejam que todos os três resistores estão ligados no mesmo ponto. O R1, o R2 e o R3 estão ligados nesse polo da bateria, ou uma pilha, por exemplo. Enquanto que os três também estão ligados no mesmo polo, seria o polo negativo da pilha. Aqui tem a corrente total. E chegando nesse ponto, ela vai ter caminhos separados. Características dessa associação. A tensão elétrica, que é o U, é a mesma em cada resistor, conforme a gente viu anteriormente. A intensidade da corrente elétrica, ela corresponde à soma das correntes que circulam em cada resistor. Então, no desenho anterior, o I, que é a corrente total, vai ser igual à soma das correntes de cada um daqueles três resistores. Aqui, ó. R1, R2, R3 estão submetidas à mesma tensão elétrica. Então, a corrente I total, ela chega aqui e ela se divide em três. Uma que passa pelo resistor R1, outra pelo R2 e a outra pelo R3. Depois aqui ela se junta de novo, somando, fazendo com que se torne a corrente total. Então, aqui nós temos o I total, como sendo I1 mais I2 mais I3. Se tivesse I4, I5, I6, era só somar também. De acordo com a lei de Ohm, se eu quiser calcular o I1, ou seja, a corrente que passa no resistor 1, eu divido a tensão U pelo valor de R1. A mesma coisa eu vou fazer para calcular o I2, a mesma coisa eu faço para calcular o I3. Resistor equivalente. Então, o que é o resistor equivalente? É aquele que substitui todos os demais, causando no circuito o mesmo efeito. No caso do resistor em paralelo, a gente calcula assim: 1 sobre o R equivalente é igual a 1 mais R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, mais 1 sobre Rn, ou seja, aqui pode ser 1 sobre R4, R5, R6, quantos resistores tiverem em paralelo. Então, assim que a gente calcula eles. Cálculo da tensão elétrica, U. Eu calculo ela multiplicando o I total, se eu tiver, pelo R equivalente, que a gente calcula por essa equação. Também podemos calcular a corrente total usando a tensão elétrica dividida pelo R equivalente. Exemplos de aplicação. Um exemplo apenas. Dada a associação de resistores abaixo, sendo a tensão U igual a 240 volts, determine. Então aqui nós temos a tensão entre os pontos A e B vale 240. Determine o resistor equivalente. Então, qual o resistor que vai substituir esses dois, causando no circuito o mesmo efeito? A intensidade da corrente elétrica em cada resistor. Então, a corrente elétrica ela vai se dividir. A parte vai passar pelo resistor de 30, a outra parte vai passar pelo resistor de 20. Depois é que elas se somam novamente, tendo então o valor da corrente total. E a letra C pede a intensidade da corrente elétrica total. Vamos lá, resolvendo. Primeiro o R equivalente. Aqui eu coloco a equação. Como só tem dois resistores, então 1 sobre R equivalente é igual a 1 sobre 30, que é esse resistor, mais 1 sobre 20, que é o outro resistor. Como falei antes, se tivesse mais, a gente continuava aqui. Aqui só tem dois, vamos lá. Devemos encontrar o mínimo múltiplo comum entre os denominadores, do lado direito da igualdade, que corresponde a 60. Entre o 30 e o 20,
a gente vai achar o mínimo múltiplo comum. O MMC a gente aprende lá no sexto ano, no sétimo, e a gente às vezes não usa mais e acaba esquecendo. Mas é simples. Nesse caso aqui, entre 30 e 20, o mínimo múltiplo comum é o 60. O que é o mínimo múltiplo comum? É o maior número que divide ao mesmo tempo os dois denominadores. Então o 60 ele divide o 30 e dá um número exato, o 60 também divide o 20. Continuando, agora a gente vai pegar o mínimo múltiplo comum, vai dividir pelo denominador, que é a parte de baixo da divisão, e em seguida multiplicar pelo numerador, que é a parte de cima da divisão. Então aqui é o que eu tinha antes, né? Então vamos resolvendo. Ó, o mínimo múltiplo comum, eu falei para vocês, que era 60. Então o que eu fiz aqui? 60 dividido por 30 dá 2. 2 que multiplica 1, dá o 2. Mais 60 que divide por 20 dá 3. 3 que multiplica 1 dá 3. Resolvendo ali, a gente fica assim. 1 sobre R equivalente é igual a soma ali, que dá 5, sobre 60. Quando chega nessa situação, a gente resolve da seguinte maneira. Inverte as frações dos dois lados da igualdade. Então eu vou inverter as frações. Então, 1 sobre R equivalente vai ficar R equivalente sobre 1. 1 embaixo não precisa aparecer. O 5 sobre 60 vai ficar 60 sobre 5. E agora, então, eu calculo o R equivalente apenas dividindo o 60 pelo 5, que dá 12 ohm. É assim, independente do número de resistores, se tiver 2, 3, 5, 10, a forma de fazer é essa. Vamos à intensidade da corrente elétrica em cada resistor. Primeiro vamos calcular a corrente que passa no resistor de 30 ohm. I é igual a U sobre R. U foi dado no enunciado que é 240. Como aqui nós estamos com um resistor de 30, vamos dividir por 30 que vai dar 8 amperes. Separadamente agora vamos calcular a corrente que passa no resistor de 20 amperes, 20 ohm. Da mesma forma, I é igual a U sobre R. U a gente sabe que é o mesmo, 240. O resistor agora aqui é de 20. Fazendo essa divisão, o nosso I no resistor de 20 é 12 amperes. Então aqui é como se a gente tivesse calculado o I1 e o I2. Vamos agora ao cálculo da intensidade da corrente elétrica total. Nós temos dois caminhos para fazer isso. O primeiro, utilizando esta equação. O I total é igual a tensão dividido pelo R equivalente. A tensão a gente sabe que é 240 e o R equivalente é 12, a gente calculou anteriormente. Então, fazendo essa divisão, o meu I total vai dar 20 amperes. A outra maneira seria essa. O I total é igual às somas do I1 mais o I2. Ou seja, é a soma da corrente que passa pelo resistor de 30 mais a corrente que passa pelo resistor de 20. Uma é 8, a outra é 12. Vai dar o mesmo resultado de antes, que é 20 amperes. Era isso. Agora, vamos a algumas dicas para a resistência equivalente na associação em paralelo. Tem algumas situações que a gente pode facilitar o cálculo do resistor equivalente. Primeiro, quando os resistores possuem o mesmo valor, ou seja, resistores iguais. O R equivalente, basta dividir o valor do resistor pelo N. Esse N é um número de resistores iguais. Se tiver 3 resistores, o N vai ser 3. Se tiver 20, o N vai ser 20. Um exemplo bem rapidinho aqui, ó. Eu tenho 4 resistores em paralelo, cujo valor deles é 8. Todos eles valem 8. Então, a resistência é 8 e são 4 resistores, então o N é 4. O R equivalente, eu vou dividir aqui, ó, o resistor que é 8 pelo número de resistores que é 4. E aí eu tenho então o R equivalente como sendo 2 ohm. A segunda dica
é quando eu tenho dois resistores em paralelo com valores diferentes de resistência. Quando isso acontece, o R1 é diferente do R2, eu aplico esta equação. R equivalente é igual o produto de R1 por R2 dividido pela soma de R1 mais R2. É isso. Agora, uma reflexão. O mundo é um lugar perigoso de se viver, não por causa daqueles que fazem o mal, mas sim por causa daqueles que observam e deixam o mal acontecer. Uma frase escrita por Albert Einstein. Um abraço a todos e até a próxima.